Estamos encaminhando já para o final do nosso evento. Vamos ter a quarta mesa. Antes da nossa quarta mesa, eu queria lembrar, mais uma vez, que para vocês acessarem o certificado, tem um link aqui na descrição dessa transmissão. Vocês vão clicar no link e vai estar lá pedindo para vocês fazerem uma inscrição. Clica nele, preenche os dados lá, que é o nome completo, confere se o nome completo está certinho, e o e-mail, e vocês vão para o próximo passo. Em cima vai aparecer uma tarja verde escrita, inscrição realizada com sucesso. Tem muita gente comentando ali que não está confirmando, mas vocês observem em cima da tela. Os certificados serão enviados ao final da nossa transmissão, para todos. Pedimos ainda que, se possível, coloquem e-mails pessoais e não institucionais. E olhem também, mais tarde, na caixa de spam de vocês. Não deixe de seguir aqui o Fonacate no nosso canal do YouTube. Ative o sininho para vocês receberem a notificação de novos vídeos. E nos sigam também nas redes sociais, no Instagram, no Twitter e no Facebook. Vamos lá para a nossa quarta mesa, todos os nossos palestrantes apostos. A mesa vai ter a temática: Caminhos para uma definição de agenda efetiva de enfrentamento da corrupção no Brasil. Vai ser mediada por Marcos Braga, doutor em Políticas Públicas pela Universidade Federal do Rio de Janeiro e autor de livros na área de controle governamental. Os palestrantes, o ex-ministro Jorge Hage, foi ministro de Estado-chefe da Controladoria Geral da União, CGU, é mestre em Direito pela Universidade de Brasília e mestre em Administração Pública pela Universidade do Sul da Califórnia. Foi juiz de Direito e atualmente é professor, advogado, parecerista e sócio fundador da Hage e Navarro Sociedade de Advogados. Recebemos também a Alqueta Pesce. Deixa eu confirmar aqui. Alqueta é doutora e mestre em administração pela FGV, presidente eleita da Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Administração, ANPAD, para o triênio 2021-2023, é professora associada da EBAP-FGV e editora-chefe da Revista de Administração Pública. Seus interesses de pesquisa situam-se na área de interface da administração pública e teoria organizacional, com particular interesse nas áreas de regulação, instituições regulatórias e relações Estado, mercado, terceiro setor. Mais uma vez, lembramos que, para que vocês não deixem de clicar no link na descrição do vídeo ou no QR Code que está na tela, para que recebam o certificado ao final do evento. Marcos Braga, boa tarde, é com você. Boa tarde a todos e a todas. Que dia bacana, né, pessoal? Que dia gostoso, discussões legais, revendo amigos, revendo pessoas, novas ideias, novos modelos, novas discussões. Eu vou começar aqui fazendo esse introito, lembrando que lá em 1675, Isaac Newton falava o seguinte: se eu vi mais longe, foi porque eu estava sobre o ombro de gigantes. E aqui nessa mesa, nesse painel final, temos dois gigantes do que se refere à administração pública, Dr. Jorge Hage, que foi ministro, foi meu chefe, doutora Alqueta, que é minha chefe, que eu sou revisor da revista, também é minha chefe. E eu tenho um prazer muito grande de estar mediando esse painel, fechando aí esse dia de tantas discussões, de tantas coisas bacanas que foram faladas aqui, que vão nos suscitar muitas reflexões. Queria, então, agora passar a palavra para o Dr. Jorge Hage, para ele fazer a sua apresentação e, posteriormente, ouviremos a doutora Alqueta. Muito boa tarde a todos e a todas. Eu quero, antes de mais nada, cumprimentar as entidades que promovem esse seminário, extremamente oportuno e importante. Quero saudar o Marcos, a Vivian, o Rudinei, todos os dirigentes da Fonacate, da Unacom, do CONASSE. Saudar também os meus queridos amigos servidores da Controladoria Geral da União, equipe maravilhosa, extremamente profissional, que honra o serviço público brasileiro. E quero saudar a todos que ouvem, todos que nos acompanham, e, de modo particular, aos companheiros de mesa, a professora Alqueta e ao Marcos Braga. Indo diretamente ao assunto da encomenda que nos foi feita para tratarmos hoje aqui, tendo em vista que o tempo
não permite muito desperdício, eu quero inicialmente indagar se a projeção está sendo visível na tela, está sendo visualizada, se está tudo em ordem do ponto de vista da tecnologia aí. Tá sim, doutor Jorge. É só o senhor clicar a apresentação de slide e mandar bala. Sim, eu digo, a apresentação já está na tela? Já está na tela. Já está na tela. Pois não. O tema, como sabem, que nos foi designado é tratarmos dos caminhos para uma definição de agenda, uma agenda eficaz, efetiva, para o enfrentamento da corrupção no Brasil. Por onde vamos? Eu começaria a tratar desse tema colocando para nós, todos aqui, duas questões para uma reflexão inicial. Quais são esses caminhos? E, em relação a isso, o que é que nós já sabemos e o que é que nós não sabemos ainda? Eu diria que nós já sabemos, por exemplo, a respeito do fenômeno da corrupção, que ele é contemporâneo da humanidade, ele tem a idade do ser humano, ele é universal, ele ocorre em todos os quadrantes do universo, em todos os continentes, independentemente de quaisquer outras considerações, de etnia, de raça, de estágio de desenvolvimento econômico, cultural, social ou religioso. Ele é também um fenômeno multifacetado e multidimensional, por isso mesmo ele não pode ser atacado, enfrentado por um determinado ângulo apenas, mas o seu confronto tem que ser igualmente multi-instrumental. Ele é um fenômeno que se apresenta sob as mais variadas e diversas formas, por isso mesmo é difícil nós encontrarmos uma definição suficientemente abrangente para esse fenômeno, desde a pequena corrupção até a macro corrupção política, as nuances são as mais diversas. Uma outra característica que nós já sabemos é que ele evoluiu ao longo do tempo, foi se transformando, se modificando como um monstro que se apresenta sob as mais diversas formas, e, de modo particular, ele se intensificou, eu diria que em época mais ou menos recente, com o fenômeno da globalização. Ele tem, por outro lado, a repulsa de todas as correntes filosóficas, religiosas, morais e culturais. Não existe nenhuma plataforma filosófica, nenhum livro das grandes religiões que acolha, pelo contrário, todos repudiam a corrupção. Muito bem, mas se é assim, se todos repudiam, por que e como que ele sobrevive e cada vez se apresenta de forma nova, renovada, nas diferentes quadrantes da evolução da humanidade? Em primeiro lugar, eu diria que isso acontece por conta de uma grande contradição. É que se de um lado existe essa repulsa, de outro existe uma enorme tolerância. Uma enorme tolerância que ocorre tanto no referente às condutas individuais, quanto àquilo que nós podemos chamar da pequena corrupção. Quem de nós não tem um amigo, uma pessoa conhecida, que em algum momento da vida não tenha incorrido ou sido tentado a incorrer em dar uma solução mais rápida quando surpreendido por um guarda de trânsito num estacionamento indevido ou por um policial rodoviário ultrapassando aí apenas alguns quilômetros do limite de 80 km por hora da via. Quem não considerou isso algo tolerável?
ao longo da vida, em algum momento, em relação a alguém que seja de suas relações. Quem deixou de se relacionar com alguma pessoa por conta de um pequeno deslize, digamos assim, que, na verdade, está dentro do quadro do que nós podemos conceituar como corrupção. De outro lado, em termos da média e grande corrupção, o combate à corrupção esteve sempre ausente, totalmente ausente, durante séculos a fio, das agendas de todos os governos e também das empresas, de todas as organizações. A presença do enfrentamento à corrupção nas agendas governamentais e das organizações internacionais e das agendas empresariais é fenômeno absolutamente recente. Isso vem da segunda metade do século passado, o que, em termos históricos, é recentíssimo, é ontem. Não é? Há quantos milênios existe a humanidade? E essa questão só veio ascender ao topo das agendas há pouco mais de 70 anos. Ele ocorre também nos mais diversos países, desde os países pobres da África, ou do leste, ou da Ásia, do sul da Ásia, até os países da União Europeia, os Estados Unidos, o Reino Unido, e do mesmo modo na China, na Rússia, no Japão, no Panamá. Para onde nós olharmos, nós vamos encontrar grandes escândalos de corrupção, como o da Lockheed nos Estados Unidos, o da Enron e tantos outros, na Alemanha o da Siemens. Né? Nos programas de ajuda humanitária internacional, como o Oil for Food no Iraque, como os grandes programas sociais na África, a corrupção sempre foi uma constante. Existe, inclusive, uma instituição internacional focada nisso, né? Na busca de modos de dar transparência aos programas de ajuda internacional, que são um grande foco de corrupção. Corrupção até ocorre no futebol. A gente costuma dizer que no futebol é onde as coisas funcionam melhor, pelo menos no Brasil. Mas a corrupção chega também lá. A corrupção na FIFA é de todos conhecida. Pois bem, mas não é somente a ausência do combate à corrupção nas agendas públicas e empresariais. É mais do que isso. Até muito pouco tempo atrás, o que nós tínhamos era o estímulo à corrupção, sobretudo nas transações internacionais. Os países do chamado primeiro mundo, né, que se consideram modelos e exemplos para os demais, permitiam a dedução da propina do imposto de renda das suas empresas. A propina paga nos países dos outros, não no deles, sobretudo nos países menos desenvolvidos. Era estimulada, era dedutível do imposto de renda. E eu vou contar para vocês uma história que talvez nem todos, alguns certamente já conhecem, mas talvez nem todos saibam disso. Quando nós estávamos na Controladoria Geral da União, o Brasil já era membro da Convenção contra o Suborno Transnacional da OCDE e discutia se havia ou não interesse em ingressar como membro pleno da OCDE, aquilo que hoje já é realmente procurado pelo país. Na época era discutido. Mas a simples participação como membro da Convenção contra o Suborno de Funcionários Estrangeiros fazia com que a OCDE exigisse, porque ela tinha base para isso nos termos da Convenção anti-suborno, exigisse do Brasil determinadas providências, inclusive no plano normativo, legislativo. Por isso mesmo, o Brasil produziu, naquela época, a Lei Anticorrupção, a Lei 12.846, pressionado
pela OCDE, inclusive. Pois bem, além de termos cumprido este compromisso de elaborar, de produzir a lei anticorrupção, o governo, na época, foi também cobrado pela OCDE para produzir uma legislação vedando a dedução da propina no imposto de renda das empresas. Tivemos o maior trabalho, a maior dificuldade de explicar aos representantes da OCDE de que isso era algo absolutamente impensável no Brasil. Seria o vexame dos vexames o governo que se expusesse a esse ridículo de encaminhar ao Congresso Nacional um projeto de lei estabelecendo a proibição de deduzir propina do imposto de renda. Pois bem, travou-se uma queda de braço que durou mais de 2 anos, até que encontramos uma solução, eu considero genial, posso falar porque não foi minha nem ninguém da nossa equipe, a solução veio dos dirigentes da Receita Federal, que foi a publicação de um ato declaratório. Está aqui na tela. Ato declaratório interpretativo número 32, de 15 de outubro de 2009. Artigo único. Os pagamentos efetuados a título de recompensa pela prática de infrações legais ou a elas relacionadas, em especial aquelas mencionadas no artigo 1º da Convenção sobre combate à corrupção de funcionários estrangeiros em transações internacionais, são indedutíveis na apuração da base de cálculo do imposto sobre a renda e da contribuição social sobre o lucro líquido. Isso dá uma dimensão do que era a realidade, a ponto de a OCDE cobrar dos países membros da Convenção uma legislação proibindo a dedução, porque isso era prática corriqueira dos países da Europa Ocidental. E a OCDE, pressionada pelo governo dos Estados Unidos, que já tinham legislação sobre isso, FCPA, já existia, o que fazia com que as empresas norte-americanas se encontrassem numa posição de desvantagem competitiva, os Estados Unidos influenciaram a OCDE para que ela, na sua convenção, por meio da convenção, obrigasse os demais países a adotarem vedações e proibições semelhantes, para que se tenham uma ideia do que era a corrupção, como era vista a corrupção até tão pouco tempo atrás. Muito bem. A globalização, então, como eu disse, foi um fenômeno que fez expandir enormemente a corrupção, né, pela facilidade dos fluxos internacionais de capital, das comunicações e tal, mas também produziu a celebração de convenções anticorrupção nessas décadas finais do século passado e início do atual. E aí nós temos somente aquelas que interessam mais diretamente ao Brasil, a Interamericana, de 96, a da OCDE, de 97, internalizada aqui em 2000, a das Nações Unidas, de Mérida, de 2003. Muito bem. Neste quadro, então, a corrupção passa a ser encarada de forma mais séria e consequente pelos governos, como um fenômeno global, diante da facilitação dos fluxos de capital e do aumento das transações e da existência de empresas internacionais, empresas transnacionais, caiu a ficha, digamos assim, quanto à necessidade da cooperação internacional. Necessidade inafastável, tanto para coibir a prática da corrupção no plano transnacional, como para coibir a corrupção doméstica, facilitada pela facilidade dos fluxos globais de capitais.
Muito bem. A essa altura, então, quais são as abordagens já experimentadas? É importantíssimo que possamos refletir sobre elas. E esse é um desafio posto, basicamente, professora, para a academia. Não é? Aqui, nós, da prática, recorremos à academia para o aprofundamento dessa reflexão. Eu costumo listar alguns itens da minha experiência extraídos do debate internacional que testemunhei, do qual participei durante cerca de 10 anos na controladoria. E eu diria que o debate continua mais ou menos nos mesmos termos até hoje, em torno de saber o que funciona melhor contra a corrupção. Repressão mais forte, medidas penais ou direito administrativo sancionador ou improbidade administrativa, penas mais rigorosas, um processo penal mais eficaz ou medidas preventivas, medidas incentivadoras das condutas éticas, ou a radicalização da transparência, mudanças normativas de leis, alterações de procedimentos ou de estruturas institucionais, ou o caminho é outro, seria o caminho da autorregulação regulada, o compliance, por exemplo, que há algum tempo atrás foi tão discutido como uma perspectiva bastante promissora. Estímulo à denúncia, participação da sociedade, inclusive denunciando, criação de ouvidorias, canais de denúncia em toda parte, nos órgãos públicos, nas empresas privadas, melhorias no judiciário, melhoria no Ministério Público, ou melhoria do sistema político e eleitoral, indo agora para um contexto mais amplo, não é? Condicionantes mais amplos do problema da corrupção. Ou o caminho está mais na linha da preparação, da estimulação da sociedade para o controle social, com campanhas públicas, com esforço de educação para a cidadania e coisas do gênero. Tudo isso continua no debate, na agenda do debate, a meu ver, há muitos anos e requerendo cada vez maiores reflexões. Essas medidas dessa ordem, de todo tipo, que nós vimos aqui, medidas de todo esse elenco de espécies, têm sido adotadas pelos países, não é? Pela maioria dos países que têm posto em sua agenda o enfrentamento da corrupção. Mas tudo isso só ocorre, eu repito, da segunda metade do século passado para cá. Elas não são contemporâneas do surgimento da corrupção. Corrupção tem milhares de anos. O enfrentamento à corrupção não tem nenhum século aí. Tem menos de um século. Bom, e no Brasil? Essas medidas todas já foram tentadas, testadas, experimentadas ou não? Eu aqui tento traçar, no tempo que me foi concedido, resumidamente, um panorama do Brasil, claro, sem poder entrar aqui nos detalhes que seriam mais interessantes para esgotar o assunto. Os instrumentos recomendados internacionalmente, grande parte deles tem sido experimentado entre nós. Vejamos, no plano normativo, em primeiro lugar, o que era a situação do Brasil antes da Constituição de 88? O que nós tínhamos no plano normativo repressivo? Tínhamos o Código Penal, o capítulo dos crimes contra a administração pública, tínhamos a lei dos crimes de responsabilidade, a lei do impeachment, tínhamos a lei da ação popular. Basicamente era isso.
e algumas outras normas de menor relevância. E, na prática, praticamente nada. O que a gente lembra, assim, olhando mais para trás, do período da ditadura, foi a criação da Comissão Geral de Investigações, que, a pretexto de combater a corrupção, pretendia, na verdade, fazer perseguição política em nome do combate à subversão. Não é? Mas isso é melhor nem perdermos o nosso tempo com essa discussão. Vamos para depois de 88. Aí a coisa começa a mudar. Iniciando-se, eu diria, com o artigo 37, seus parágrafos, que contém uma constelação de bases constitucionais para medidas da maior importância. Seguidas, no período pós-88, ali com o escândalo do governo Collor, etc., por duas leis muito importantes, a Lei da Improbidade Administrativa, 8429, e a Lei de Licitações e Contratos, que vai começar a desaparecer, sendo substituída agora pela 14133. Um tempo depois, 5 anos depois, vem uma outra leva, com a legislação de lavagem de dinheiro, já mais próxima agora, com a Lei de Responsabilidade Fiscal, com as primeiras medidas de transparência fiscal, com a criação da CGU, em 2003, com a Lei Capiberibe, ou Lei da Transparência, que é a Lei Complementar 131, com a Ficha Limpa, em 2010, com a... Perdão. Mais recentemente, na última década, a Lei de Acesso à Informação, a 12.527, que trata não só da transparência ativa, mas da transparência passiva, aquela solicitada, o acesso solicitado pelo cidadão ao documento específico que ele quer consultar, o aprimoramento da lei de lavagem, depois, em 2013, a lei de conflito de interesses, a lei anticorrupção, ou anticorrupção empresarial, ou lei da empresa limpa, como alguns preferem, e a lei das organizações criminosas. Tudo isso em 2013. Agora, mais recentemente ainda, o Estatuto das Empresas Estatais, a 13.303, também com normas importantes no contexto do enfrentamento da corrupção, relacionadas à governança das estatais, à governança empresarial, relacionadas à compliance, relacionadas a licitações, leis estaduais e distrital sobre exigência de compliance nas contratações públicas, que é um fenômeno interessante que começa nos estados, e agora, na nova lei de licitações, na 14.133, vem uma norma nessa linha para a administração federal, o pacote anticrime e alguns decretos de regulamentação da legislação anticorrupção, tanto no âmbito federal como no âmbito subnacional, estados e prefeituras. Então, nós temos hoje, no plano normativo, repressivo, na sua subdivisão repressiva, um conjunto de leis, e aqui não estão todas, porque não couberam aqui no gráfico, apenas as principais, que prevêem sanções, seja para pessoas físicas, seja para pessoas jurídicas, seja no campo penal, seja no campo civil, seja no campo do direito administrativo sancionador. Um mesmo fato ilícito pode gerar o sancionamento múltiplo pelo princípio da independência das esferas, baseado em todas essas normas que o Brasil já tem. Então, não nos faltam normas, na minha opinião, de caráter repressivo. O instrumental preventivo, eu não diria que é tão rico e tão potente. Mas, nos últimos anos, se desenvolveu bastante, né? Recapitulo aqui a lei da transparência, a lei complementar, a lei de lavagem de dinheiro,
a lei de prevenção de conflito de interesses, os aspectos preventivos da legislação de licitação, que tem seu aspecto preventivo, claro, a LAI, a Lei de Acesso à Informação, a Lei da Ficha Limpa e ainda o decreto de controle do nepotismo, pelo menos aplicável na esfera federal. No plano, agora saindo do plano meramente normativo para o plano da construção institucional, o Brasil teve avanços nas últimas décadas, também, eu diria, muito importantes, que nos põe hoje num quadro completamente distinto do que era antes de 88. Nós temos hoje medidas concretas de transparência, sobretudo financeira. Eu diria que a principal expressão disso é o Portal da Transparência da CGU, que é dos maiores sites do mundo em matéria de exposição dos gastos públicos, nos seus mínimos detalhes e nas mais diversas formas. Uma outra grande mudança é a utilização das grandes bases de dados de compras públicas e outros para fins de controle, a criação da CGU e a modernização e ampliação do próprio conceito do que é controle interno, o fortalecimento do controle externo, o fortalecimento do COAF, a nossa unidade de inteligência financeira, coitado, sofreu, mudou de lugar, foi mandado para lá e para cá, mas sobreviveu, pelo menos por enquanto. O fortalecimento da Polícia Federal, apesar de certas tentativas de interferência, autonomia e fortalecimento do Ministério Público, especialização de varas criminais e de juízes, ações coordenadas entre órgãos de inteligência, controle, investigação e persecução. Sem dúvida que é preciso melhorar muito nessa coordenação interinstitucional, ainda é extremamente falha, e também cabe uma observação de que há alguns sinais recentes de inversão dessa tendência, né, como todos nós temos visto e acompanhado. De tudo isso, nós concluímos que o Brasil adota um modelo que, no contexto internacional, tem sido chamado de modelo multiagências. É o seguinte, em vários países, as diferentes ações ligadas à prevenção e combate à corrupção, que envolvem inteligência, investigação, polícia, controle interno, controle externo, tudo mais, estão reunidas em uma única instituição ou órgão, sobretudo em países menores, que costumam ser brandidos aí como grandes exemplos de controle da corrupção. Sim, mas se você nos dá uma ilha com 3 milhões de pessoas, a gente resolve tudo em 3 meses. Agora, vejam o Brasil, um país continental como o Brasil, né? Então, no Brasil, não é possível você imaginar uma instituição com todas essas funções. Aqui elas são distribuídas em diferentes órgãos e instituições. Claro que há vantagens e desvantagens em cada um desses modelos. Aqui, a reunião desses órgãos anualmente na ENCLA, que é a Estratégia Nacional de Combate à Corrupção e à Lavagem, foi uma tentativa relativamente exitosa de reunir as vantagens de uma coisa e de outra. Né? Modelo multiagências, mas agências que se conversem entre si. Um detalhamento rápido aqui, porque meu tempo, imagino, está se esgotando. O modelo multiagências, em pouco mais de detalhe aqui, ele é composto pela CGU, que, por sua vez, ela representa o controle lato sensu, né? Dentro da CGU, nós temos uma unidade que é o controle interno estrito sensu, que é a Secretaria Federal de Controle Interno, que cuida de auditoria, fiscalização, orientação e avaliação. Temos uma outra unidade, que é a Corregedoria, que antigamente não fazia parte da ideia, da noção de controle, e agora é parte integrante dele, que trata
da ação repressiva na via administrativa, tanto em termos de processamento de pessoas, agentes públicos, como de pessoas jurídicas, empresas privadas, com base na lei anticorrupção ou na lei de licitações. Uma ouvidoria, que é um órgão central de um sistema de mais de 150 ouvidorias também, que são canais de denúncias e diálogos com o cidadão, a área de transparência e integridade, estímulo à adoção de programas de compliance, que é a STPC, e, mais recentemente, a Secretaria de Controle da Corrupção, que cuida diretamente de operações especiais, inteligência e acordos de leniência. Ao lado da CGU. Doutor Jorge, eu pedi a gentileza do senhor já se encaminhando para a conclusão, a despeito da qualidade da apresentação, mas para a gente não prejudicar muito a doutora Alqueta. Perfeitamente. Vou encerrar, então. Os outros órgãos que compõem o sistema multiagência brasileiro são esses que estão aí. Aqui apenas um gráfico do sistema. E, para encerrar, eu coloco as questões. Quais são as abordagens dessas que se revelaram mais promissoras? Quais seriam novas abordagens? Quais as lacunas mais importantes, normativas, institucionais ou de outra ordem? Algumas áreas onde é preciso avançar mais, eu diria, o aperfeiçoamento das medidas de integridade, de compliance, tanto nas empresas privadas como na área pública, o aprimoramento das soluções consensuais, acordo de leniência, colaboração premiada, etc., regulamentação do lobby, extensão dessas medidas aos níveis estados e municípios, incremento e instrumentos para maior participação da sociedade. Outras questões que poderíamos discutir se tivéssemos mais tempo, mas como não temos, eu encerro por aqui, pedindo desculpas por ter ultrapassado o tempo e agradecendo mais uma vez pelo honroso convite de vocês. Muito obrigado. Não. Alô? Boa tarde a todos. Não tem que se desculpar, não, doutor Jorge. Realmente é porque a última apresentação, né, a gente... É o meu ingrato papel, realmente, fazer um controle. Certeza. Com certeza. Controle. Fui bem treinado lá pelo senhor. Controle, perfeito. Gostaria de passar, então, a palavra para a professora Alqueta, após essa excelente apresentação do doutor Jorge, né, e gostaria de passar as palavras para a professora Alqueta Pérez, para ela fazer a sua apresentação sobre o tema por ela escolhido. Professora Alqueta. Boa tarde. Agradeço, em primeiro lugar, o convite. É uma satisfação fazer parte desse seminário tão relevante, considerando o momento do país, o momento dos debates políticos e administrativos em andamento. Hoje aprendi muito. Ser a última palestrante tem o seu ônus e bônus. Muitas das questões que eu vou tratar aqui, que eu escolhi para privilegiar na minha reflexão, foram debatidas, por vezes, não a partir de uma outra ótica de disciplina, matéria, etc. Mas, enfim, eu vou trazer aqui uma reflexão a partir do ponto de vista de uma pesquisadora da burocracia, né, uma acadêmica do campo, que aprendo muito, né, com pessoas como o Dr. Jorge, como o Dr. Marcos, né, que são idealizadores institucionais, construtores institucionais, e que nos ajudam, né, para compreendermos esse laboratório rico que é a administração pública brasileira. Vou apresentar aqui algumas reflexões que eu intitulei, né, Burocracias e Corrupção, sob a ótica da autoridade irracional legal, assimetrias de capacidades de órgãos de gestão e controle, e, por fim, a questão da estabilidade. Eu, como já destaquei, não é, a minha trajetória de pesquisadora é voltada para o estudo da burocracia, suas transformações contemporâneas, e a partir desta ótica que eu vou trazer aqui algumas reflexões da relação da burocracia pública com o tema da corrupção. Para começar a elucidar alguns pressupostos da minha análise. O primeiro pressuposto está no título.
Quando eu me refiro à relação da burocracia com a corrupção, eu me refiro a um ente muito heterogêneo e plural. Por isso que me refiro, né, ao conceito de burocracias, né? Burocracias que se diferenciam dentro do setor público brasileiro, não apenas pelos cargos e carreiras, né, que se multiplicam no nível federal, estadual, municipal, mas pelos desenhos institucionais, pelas garantias de autonomia ou falta de autonomia de processo de tomada de decisão, enfim, por N questões que perpassam desde o desenho institucional até a prática do burocrata da linha de frente ou do mais alto cargo de gestão. Então, a partir desse pressuposto mais amplo das burocracias que caracterizam o setor público, eu vou tentar trazer uma reflexão de como que essas burocracias se situam hoje entre o mercado e o terceiro setor. Eu acho que já aprendemos desse dia de debates algo que é claro sobre o fenômeno de corrupção no Brasil, e que o fenômeno de corrupção no Brasil está exatamente mais concentrado, né? Mais concentrado na relação do setor público com esses terceiros, sejam esses terceiros do mercado ou terceiro setor, enfim, independentemente da linha ideológica ou prática, a corrupção surge nessa margem de relação. O Brasil é diferente de vários outros países do mundo, onde a corrupção é mais institucionalizada do ponto de vista de relações diárias, né, onde se fala muito sobre bribery, fala sobre falência do papel do Estado. Não é o caso brasileiro, embora, né, esse fenômeno dos little cheater, né, que o doutor Jorge também se referiu, né, da pequena enganação, né, etc. Isso caracteriza, é mundial, né, não é uma especificidade nem do Brasil, nem de um povo no mundo. É uma característica humana, né, que tende ou não ser capturado mais por interesses corruptíveis, dependendo do contexto onde se situa. Eu vou enfatizar bastante o que eu chamo de autoridade irracional legal como modus operandi dominante da burocracia pública. E por que vou focar nisso? Porque eu entendo que esse cenário caracterizado pela dominância da autoridade nacional legal é o caldo perfeito, o cenário perfeito para a sustentação de relações públicas que levam, entre os quais se destaca a corrupção. Mas tem mais perdas, né, da burocracia pública dentro desse cenário. Vou destacar brevemente as capacidades assimétricas que hoje caracterizam os órgãos de controle vis-à-vis os órgãos de gestão, né, que são responsáveis por implementar as políticas públicas e trazer para o cidadão. Falar brevemente sobre sintomas de dano, né, da reputação burocrática e como é que a corrupção influencia essa agenda. Resgatar, por fim, o conceito da estabilidade do servidor público e outras medidas necessárias, algumas vou ser até repetitiva com o Dr. Jorge, que eu entendo que criam também um tecido firme para que a gente possa combater essas práticas de corrupção, né? Enfim, com essas algumas recomendações, termina aqui. Um breve resgate histórico, né, vai ser necessário para situar um pouco a minha análise. Obviamente que, definindo a administração pública como governo em ação, aquele governo que se sente, né, do dia a dia, que faz diferença no dia a dia na vida de todo cidadão brasileiro, é preciso reconhecer que a administração pública brasileira, a burocracia brasileira, tem passado por mudanças substanciais de forma de conteúdo. Saiu de um modelo hierárquico, materializado na grande empresa verticalizada, na grande burocracia verticalizada, né, nas chamadas BRAS, que serviu muito bem para implementar um modelo de Estado desenvolvimentista, um projeto industrial do país, e gradualmente foi inspirada em modelos de mercado ou de rede de governança na nomenclatura mais moderna, que situam as burocracias numa interface mais indireta com o mercado, com o terceiro setor, via a mudança de papéis, né, como coordenador, regulador ou gestor de contratos com os terceiros. Então, esses modelos, né, que eu estou denominando como modelos ideais, que orientam a ação pública, se fizeram presentes em vários países do mundo, mas no Brasil se adotaram com suas especificidades. Então, enquanto a hierarquia tem como orientação ideal a eficiência, a produtividade via essa máquina administrativa verticalmente hierárquica,
Também o impessoalismo na forma de gestão, na forma de trato do cidadão, mas também dentro da burocracia pública. No Brasil, diferentemente de outros países do mundo, que eu não vou trabalhar muito aqui, não acho que outras palestras que me antecederam trabalharam bastante esse contexto internacional, foi traduzido de forma peculiar, via proliferação dos modelos que eu chamo aqui das BRAS, né? Telebrás, Eletrobras, Petrobras, que embora tenha sido muito revisto, né, com o processo de privatização, ainda tem resquícios institucionais até hoje na gestão pública brasileira. Foi um modelo adotado de forma desigual, do ponto de vista territorial, do ponto de vista dos segmentos da cidadania sendo atendidos, cujo principal produto eu entendo que seja a chamada tecnocracia insulada, uma burocracia composta mais por engenheiros, né, do que outra, porque a burocracia vai, de certa forma, manifestar, materializar os papéis que o Estado se propõe em determinados momentos históricos. O modelo de mercado, né, chega no Brasil nos anos 90, ele tem alguns ideais, né, alguns dos ideais do mercado se usam até hoje na retórica do governo, quando se fala sobre vouchers, etc. Mas o ideal do modelo de mercado é introduzir a escolha como princípio democrático e de gestão. E como é que você consegue introduzir a escolha como um princípio democrático e de gestão? Via competição. Não resta dúvida que, embora tenha muita gente que acredita que o Brasil tenha avançado muito nesse modelo de mercado, é a minha posição que o Brasil avançou bastante na privatização, mas não avançou muito no cerne do modelo, que é o princípio de escolha, né? Por quê? Porque, do ponto de vista de áreas de infraestrutura, onde a privatização se fez presente na massa, o que a gente observa, já amplamente analisado na literatura, é a existência de capitalismo de laços, de uma busca por national players, né, por estrelas nacionais, etc., que são todos modelos que ainda carregam uma ideologia desenvolvimentista de base e que, na prática, acabam impedindo uma verdadeira competição dentro do setor público ou entre setor público, setor privado e terceiro setor, que seria o pressuposto desse modelo. Outra delimitação desse modelo, na sua adoção brasileira, é a completa perda de autonomia do gestor público, né, que se fala muito sobre gestão por resultados, etc., mas, na prática, o gestor público no Brasil não tem autonomia nem orçamentária nem de recursos humanos para que possa, de fato, ter flexibilidade de gestão. O terceiro modelo, que de certa forma surge como uma terceira via, né, entre esses dois modelos anteriores, é um modelo que busca o ideal, né, um modelo de um país pós-democrático, traz na retórica da administração pública a ideia da participação, a democracia direta, e no Brasil, mais uma vez, foi adotado predominantemente, né? Não é que não existam práticas de democracia e participação direta, mas predominantemente foi adotado via proliferação de modelos contratuais, com um excesso, né, de formas, né, legais, como o OES, ou os CIPs, que se juntaram a SCAs, né, fundações estatais, enfim, há outros tantos formatos jurídicos que, na verdade, nada mais, nada menos que fazem do que trazer maior flexibilidade para a prestação de serviços públicos ao cidadão. Enfim, nesse cenário, o setor público hoje surge desse sincretismo, né, de burocracias verticalizadas que carregamos do passado, ao exemplo da Petrobras, né, de instituições que surgem com inovações, a exemplo de agências reguladoras independentes, os próprios órgãos de controle que gozam autonomia institucional, desenhos mais modernos, né, que buscam insular a burocracia de influências políticas ou captura de mercado, aí está o exemplo do Anatel, e também de uma série de relações que o burocrata, as burocracias, estabelecem com o terceiro setor, né? Eu trouxe só exemplos, né? Embrapi, Fiotec, Fundação Butantan, são, né, interfaces, né, que são situadas, né, dentro do âmbito do terceiro setor, entidades jurídicas de direito privado, mas via as quais muito se realiza hoje da prestação de serviços públicos em diversas áreas, né, que a gente possa analisar, né, saúde, cultura, ciência, etc., e aonde a burocracia, né, que ainda permanece,
ainda desempenham um papel crucial, ainda tem uma demanda enorme, né, para coordenar essa modificação substancial, né, da configuração do setor público brasileiro, ainda opera com o mesmo modus operandi de uma burocracia centralizada lá das Piana, né, de origem das Piana, orientada por processos. Exatamente isso que eu chamo de burocracia irracional legal. O que eu quero dizer com isso? A base da burocracia é exatamente a autoridade racional legal, né? Racional no sentido que você precisa de uma máquina administrativa que vai implementar os objetivos estratégicos do Estado, né? Visualizando, desenhando o melhor modelo organizacional, estrutura de funções, cargos, carreiras, que são capazes de materializar esse papel estratégico do Estado. Isto é racional. Legal, né? Obviamente, idealmente, o modelo legal existe porque ele evita, né, o abuso da pessoalidade, clientelismo, então traz uma burocracia obediente à lei, ao invés de pessoas, né, sendo essas pessoas políticos, mercado ou terceiro setor, outros grupos de interesses, mas que, na verdade, essa autoridade legal se traduz no que eu chamo aqui de legalismo, a denominação na literatura vai denominar, não é? Mas que basicamente é um excesso de regras, procedimentos que acabam sobrecarregando a burocracia a tal ponto que se tornam um fim ao invés de um meio, né? As manifestações do que eu denomino aqui de legalismo são enormes no Brasil, desde a sobrevalorização das carreiras jurídicas, né, a disparidade salarial que existe dentro do próprio setor público, as altas taxas de judicialização das decisões administrativas, enfim, o fenômeno do legalismo tem muitas implicações. Mas o que eu chamo, o que me interessa aqui para o nosso debate hoje, é exatamente esse conceito, que quando a prática administrativa se torna predominantemente uma prática legalista e procedimental, os interesses organizados também recorrem a essas mesmas táticas legalistas, buscando redirecionar a tomada de decisão administrativa para satisfazer os interesses próprios. Em outras palavras, esse cenário cria condições para quem contratualize, quem se relacione com a administração pública, não sejam aqueles que têm maior expertise na área finalística de políticas públicas, mas sejam aqueles que são melhores em navegar a selva legalista, a selva procedimental, legal, etc., que o Brasil, na prática, é. Quem consegue decifrar, traduzir este amarrado de leis, procedimentos, normas, regras infraconstitucionais, que, na verdade, se tornaram sinônimo da prática administrativa brasileira, são que sobrevivem à coexistência com o setor público no Brasil. Obviamente que este modelo tem muitas consequências indesejáveis. Eu destaco algumas que eu tenho observado com base em pesquisas longas, né, sobre esse fenômeno no campo, onde sempre a sombra do legalismo se faz presente de diversas formas, né? A volatilidade contratual, o modelo, por mais que seja procedimental, nunca garante que o modelo se torne sujeito à vontade política, né? Enfim, muita volatilidade. Eu vou me referir aqui porque eu acho que a gente estuda muito as relações com mercado, né? Porque é muito mais fácil observar e checar relações espúrias com o mercado. Quando a gente entra nessa área com o terceiro setor, aonde a gente se refere a contratos que variam desde 100 mil reais até milhões de reais, essa área tem de ser mais nebulosa. As relações com o terceiro setor, né, com organizações, as chamadas sem fins lucrativos, de interesse público sem fins lucrativos, são muito mais difíceis de serem olhadas, eu vou argumentar aqui, inclusive do ponto de vista do gestor público. Enfim, isso vai ser o meu argumento, né? Um mercado que é altamente dependente de recursos públicos, de financiamento público, isto é, não é capaz de trazer fontes alternativas de recursos, né? Mercados que são limitados, tendem a ser oligopolistas e capturados por interesses organizados, mas
que na prática o gestor tem muita dificuldade de enxergar, exatamente porque ele está muito preso ao chamado checklist, né, procedimental. Então, ele não está olhando, não observou que a lógica mudou. Ele não gere mais uma burocracia que presta serviço diretamente. Ele está gerindo contratos com terceiros. E, como tal, ele precisa fazer análise que antecipa a estrutura de mercado, observe indícios de oligopólios, caso eles estejam existentes ou não. E que acaba dando também uma cegueira, né, gerando uma cegueira ao que o Fabiano Angélico, né, chama de os enablers da corrupção, né? Advogados, contadores, agentes imobiliários, que viabilizam esse recurso excedente que se gera via lavagem de dinheiro ou sonegação, né? Isso passa de lado, né? Porque, novamente, eles operam dentro da lei, né? Dentro do que a lei ainda permite, e o gestor não tem condições de lutar, né? É interessante que esse modelo também traz, assim, no Brasil, alguns protótipos de parcerias que são muito diferentes do que a gente analisa em vários contextos internacionais, né? Quais são os protótipos dos parceiros, né? São parceiros sempre lucrativos que têm maior expertise procedimental ao invés da área finalística. Então, as organizações públicas, as burocracias, tendem a contratualizar com aquele que é melhor em prestação de contas, mas não com aquele que tem maior expertise na área de saúde, cultura, educação, ciência, ou por aí que seja. Por quê? Este cara, né, que tem expertise na área finalística, ele geralmente tende a ser ruim do ponto de vista procedimental. Ele falha de expertise do ponto de vista procedimental. Porém, o nosso checklist procedimental impede que o burocrata consiga enxergar isso e consiga estabelecer relações que possam trazer para o setor público a melhor de expertise que existe no mercado ou no terceiro setor. Leva na fabricação de parceiros, né? Órgãos que eram do Estado, que são descentralizados, delegados ao terceiro setor. E nas minhas pesquisas eu tenho observado que leva numa convivência muito mais tranquila, leve, com o que nós chamamos os chamados public non-for-profit, né? Que são organizações do terceiro setor, mas que são quase um apêndice de organizações públicas, fundações de apoio universitárias, né? O Fiotec, né? A Fundação Butantan, que precisam desses braços que trazem maior flexibilidade para o gestor público, de fato, consiga ser o quê? Consiga ser gestão, consiga ter autonomia de gestão na prática. Então, ele precisa utilizar esses braços, né, que lhe dão maior flexibilidade de gestão, mas que, na verdade, não são nada mais, nada menos do que uma extensão da própria burocracia pública que já existe, é bem reconhecida nas suas áreas de expertise, né? Olha o que é interessante. O que se perde de vista é que o preço, esse procedimentalismo tem um preço, tem um custo muito grande para o país. Em um país tão obcecado por aprimorar os controles, o custo de controle, o custo de compliance, tende a ser não visto. Eu trouxe esse dado porque foi exatamente o CGU, que divulgou há pouco tempo atrás, né, uma pesquisa interessante, voltada para aquelas aquisições de baixo valor feitas sem licitação dentro do Poder Executivo. O que esse estudo observa é que, né, o processo continua a ser extremamente ineficiente, porque mesmo que as compras tenham valor abaixo de R$5.000, o custo incorrido pelo governo para cada processo de dispensa de licitação gira entre R$4.000 e R$5.000, né? Ou seja, procedimentos custam caros, né? Eu ainda trago mais uma pergunta, né? Qual é a empresa séria no mercado, né? A ONG séria no mercado, que vai gastar mais R$4.000, mais R$5.000 para entrar numa relação saudável com a burocracia pública? Esse processo, esse custo de compliance, esse custo de controle acaba afastando, né, as boas empresas, né? Por empresas aqui, eu quero me refiro aqui a qualquer pessoa de direito privado, né, que contratualiza com o Estado. Potencialmente pode entrar numa relação com o Estado. Então, isso prepara o terreno para que eu possa falar sobre as assimetrias burocráticas. Por quê?
Órgãos de controle e órgãos de gestão continuam a ser burocracias públicas, continuam no atual marco regulatório brasileiro, ter as proteções, estabilidade, concurso, né, que a burocracia tem. O que a gente observa atualmente no Brasil é a musculatura dos órgãos de controle vis-à-vis um contínuo enfraquecimento dos órgãos de gestão. E não é porque faltam recursos humanos, mas falta o quê? Né? Então, este modelo, nessa pesquisa, né, onde a gente compara tribunais de contas no Brasil e no Chile, ficou muito claro a diferença. Né? Os controladores, eu estou chamando de controladores aqui, todas as formas de controle externo e interno, estou fazendo uma simplificação, né? Eles se sentem empoderados não apenas porque eles têm grandes recursos humanos, profissionalmente selecionados, mas porque eles têm também bases de dados, informação privilegiada, acesso que o gestor público hoje não tem, e que lhe permite criar uma inteligência que hoje, talvez eu ousaria dizer, são um dos poucos órgãos que têm, de fato, capacidade analítica para observar estruturas de mercados com os quais a administração pública contratualiza hoje. Tanto essa expertise é tão concentrada nos órgãos de controle que as próprias melhorias regulatórias tendem a ser propostas por órgãos de controle. As melhorias não têm sido propostas por órgãos de gestão. O que a gente observa em gestão? O tal apagão de canetas. Né? Todo mundo fala sobre, mas na prática não observa, porque é muito difícil para a nossa tradição legalista mensurar o custo da inação. Né? São gestores sem expertise de gestão de contratos, paralisados sob o medo de controles internos, externos. Eu também traria aqui no impacto do controle social, né? Porque esse é um impacto que o gestor sente na pele, e cuja opção mais viável é simplesmente amarrar as mãos e não tomar mais decisão. Então, é uma paralisia reinante que tem um preço muito grande, não, obviamente, para a prestação de serviço para a população. Trouxe aqui uma matéria que eu vinculei na mídia, né, há pouco tempo atrás, onde falo sobre exatamente os sintomas da burocracia irracional legal, e que a sensação de inação que isso cria, né, para o gestor público brasileiro em vários níveis da atuação, né, que se frustra quando observa crianças com fome na sala de aula, mas não consegue realocar recursos para essa finalidade, porque o orçamento está vinculado e rastreado via as inúmeras portarias que lhe tiram quase totalmente a autonomia de gestão. Né? Frustra-se quando percebe claros indícios de cartéis e compras públicas, porque o gestor sabe, porém se sente limitado apenas a analisar uma excessiva, desnecessária documentação entregue pelos interessados. Todos eles estão ok, by the book, né? Porém, eles estão longe do bem-estar público, estão longe do interesse público. Então, em tempos de inteligência artificial, ciência de dados, essa elite dos gestores públicos passa a maior parte do tempo com uma caneta na mão, se resguardando dos controles, né, se resguardando da perda de reputação e, na verdade, não entregando para a população, particularmente hoje, né, onde a demanda para entrega está cada vez maior. Se eu não conseguir convencer ainda sobre o impacto negativo do legalismo no setor público, trago aqui mais um dado, pesquisa internacional, que mensura exatamente como burocracias legalistas, porque o Brasil não é exceção, certo? Essa é a nossa tradição napoleonística, acaba influenciando esse tipo de atitude dentro do setor público, não apenas trava, né, o dia a dia de gestão, como é um obstáculo sério à inovação, a atitudes mais inovadoras, né, no setor público, que é algo também amplamente criticada na mídia. E para entrar assim, no outro tópico, né, isso trago aqui também os dados de uma pesquisa onde já se referiram aqui durante as palestras, né, que tem uma diferença muito grande entre a percepção da corrupção e o que corrupção objetivamente mensurada é, não é? Acontece que a percepção da corrupção é muito importante, mesmo para órgãos que não fazem prestação de serviços diretos para a população. Já vimos também, né, que quando você vai no nível local,
o cidadão brasileiro acha que a corrupção está alocada lá em Brasília, né? Não é no dia a dia, não está na saúde, não está na educação, não está quando faz provas, não está na sala de aula que ele observa a corrupção. O Brasil não é um país corrupto do ponto de vista da relação interpessoal, né? Da ponta da prestação de serviço público. Então, como é que a corrupção é pautada? Então, nessa pesquisa, nós mensuramos milhares de notícias pautadas na mídia sobre agências reguladoras que têm um desenho autônomo, são órgãos relativamente novos, criados nos últimos 20 anos. Então, temos algumas defesas, né, que possibilitam uma relação assim, mais insulada politicamente ou dos interesses de mercado. E o que chamou a atenção nessa pesquisa? Primeiramente, mesmo quando o órgão não é diretamente envolvido na corrupção, a corrupção afeta a reputação. É uma praga, ela gruda em você, né? A gente chama na literatura, né, do efeito velcro. É algo que gruda em você, você é difícil se livrar de uma reputação negativa que você vai construindo. A mídia aqui tem um papel muito importante, né? Temos anos e anos e anos de uma pauta de lava-jato em jornal nacional. Óbvio que isso tem um preço que a burocracia paga, mas mais do que isso, a gente observa que o que ameaça o desempenho de órgãos burocráticos da mídia são judicialização, né? E falha em atender parcelas vulneráveis da população. Então, a mídia não é leviana, certo? Muitos assuntos que afetam negativamente a reputação do órgão burocrático encontram espaço na mídia, né? A mídia tem esse papel de fazer o tal do priming, né? De moldar um pouco de que forma a gente olha para a burocracia, para as burocracias, para os órgãos públicos. Infelizmente, no dia a dia, o cidadão tende a enxergar a burocracia com essa massa amorfa, né, de pessoas, né, para os quais tem ou não uma reputação positiva ou negativa. Mas mesmo lá, nesse gráfico, eu esqueci de apresentar aqui, mas aqui tem um órgão como a ANEEL, que é a Agência Nacional de Energia Elétrica, que consegue manter muito baixa a sua cobertura negativa na mídia. Então, aqui tem um gancho, né, sobre o papel muito importante da gestão da reputação que as próprias burocracias podem desempenhar, que vai ser uma das minhas recomendações finais. Historicamente, sim? Professora Alqueta, como um bom burocrata legal, racional, eu vou pedir a gentileza da senhora se encaminhando também para a conclusão. Sim, está chegando, né? Bom, sabemos, o doutor Jorge já antecipou boa parte dessa análise, o foco das reformas tem sido no desenho institucional, nas novas propostas legislativas. Mudar essa cultura do legalismo é muito difícil na prática, né? Eu me lembro no trabalho que já fiz durante 3 anos do PROREG, né, Programa de Melhoria Regulatória, se percebia claramente que para um burocrata ser mais produtivo significa produzir normas. Então, a possibilidade de não jogar mais normas na população nem sequer é considerado como uma alternativa. Então, recuperar a racionalidade administrativa do excesso de legalismo, né? Por exemplo, né? Falou-se muito sobre transparência, mas a transparência também corre a ser um checklist. Corre-se o risco de tornar consultas públicas, audiências públicas, procedimentos formais. Então, desviando da necessidade real deles, né? Fazer um site como regulation.gov, né, que junta toda a produção normativa do setor público brasileiro no mesmo sítio eletrônico, é ainda um sonho muito longínquo para o setor público brasileiro. Gostaria de terminar pela importância da estabilidade, né? Obviamente, nós sabemos que assim, a ampla literatura apoia isso, que estabilidade mais meritocracia, porque elas tendem a andar de mãos juntas, e talvez a gente precisa melhorar mais, aperfeiçoar concursos públicos, né, do que ameaçar a estabilidade do servidor, estão se positivamente associadas com a prevenção da corrupção. O problema que parece ser que ainda a estabilidade parece não gerar os incentivos suficientes para a denúncia, para o whistleblowing, né? O Dr. Jorge também falou sobre esse ponto importante aqui. Algo precisa ser feito para avançarmos também nessa direção. Então, em termos de recomendações,
destaco a importância de resgatar transparência, accountability e outros mecanismos de combate à corrupção do excessivo formalismo. O que eu quero dizer com isso? Não torná-los um fim por si, mas um meio que sirva a propósitos. Essa relação meio-fim é a racionalidade administrativa que traz para a administração pública. Começar a mensurar os custos de compliance. O Brasil é o único país do mundo onde a pessoa tem que comprovar a cada 2 meses que mereça ou não Bolsa Família. Né? Isso parece ser gratuito, mas não é. Tem um custo administrativo atrás dessa comprovação. Quanto custa isso? É um processo que precisa alimentar políticas públicas baseadas em evidências. Transferir know-how do controle para a gestão. Hoje, né, já destaquei aqui, a expertise, bases de dados, a inteligência está centrada no órgão de controle. Ela precisa transferir para o gestor. Né? Defender a reputação burocrática. Muito importante uma gestão ativa da mídia, de relações públicas. Os gestores precisam reconhecer a importância desse processo, né, que fica lá em segundo plano em boa parte das burocracias. Né? E, por fim, a necessidade imperiosa de você partir para um processo de simplificação legislativa, né, que busque resgatar o máximo da racionalidade administrativa. Não existe a decisão ótima administrativa, a gente sabe por definição. Porém, do jeito que está, a administração pública brasileira possibilite que apenas aqueles que dominam as portas desse legalismo sejam aqueles que sempre entram em relações com a burocracia. A gente precisa fazer algum processo de resgatar alguma autonomia, racionalidade e delegar de novo isso, né, para o gestor público. Enfim, vou terminar aqui, espero que tenha atendido o tempo, Marcos. Muito obrigada, tá? Bem, então eu queria agradecer ao professor Alqueta, também ao professor Jorge, ao doutor Jorge, que também é professor, né, com certeza. Doutor Jorge fez um arco aí das legislações sobre a parte de corrupção e integridade. Eu recebi vários elogios aqui. O pessoal está querendo um seminário só com o doutor Jorge, que eu estou sendo pressionado aqui. E o doutor Alqueta trouxe aí um tema que me é muito caro, a questão dos custos do controle, dos impactos do controle. Nós tivemos algumas perguntas, mas como a gente está com uma hora um pouco apertada, eu vou sintetizar a discussão das perguntas, e aí vou passar tanto para o doutor Jorge quanto para a professora Alqueta, para vocês responderem a pergunta e já se encaminhando também para os comentários finais, tá? Se vocês não se oporem. Então, o que acontece? A gente está passando um momento histórico hoje de um pós-eclosão desse tema da corrupção. Ele saiu do livro, do evento segmentado como esse nosso, e parou no boteco, parou na festa de família, né? E de concepções. Começaram a existir monopólios do conceito de corrupção e do conceito de solução para a corrupção. E nós formamos um grupo que acabou fortalecendo muito essa ideia mais legalista, e que também tem a sua racionalidade, a sua irracionalidade, de um controle como hegemonia, controle como uma função importante. E um outro grupo que se materializou na reação pela alteração na nova LINDB, tudo e outras ações também, de que a gente tem que dar autonomia, que o controle, o apagão das canetas, o controle é perseguido. Né? O doutor Jorge Raj apontou ali como um slide final, que eu não deixei ele falar por falta de tempo, um pouco essa discussão. Eu queria ouvir de vocês dois um pouco sobre isso. Como é que é esse momento do pós, essa mega eclosão de controle, essa mega hegemonização do tema do controle, e controle para dar e vender, versus eu não quero ser controlado, eu sou a favor, sou contra a corrupção. A discussão que teve aí dos ministros na STF também reacendeu essa discussão. Eu queria ouvir um pouco à luz do que foi falado, que condensa um pouco essas perguntas que o pessoal fez também. E aí já pode se encaminhando também para as palavras finais. Vamos começar com o doutor Jorge, seguindo a ordem anterior. Se eu bem entendi, Marcos, o resumo que você fez das perguntas dos que nos acompanham está relacionado ao momento que você definiu como posterior a um momento em que se constatou haver um excesso de controle e daí as reações a isso, né? Exatamente, mais ou menos nessa linha.
apagão das canetas, etc, etc. O que é que eu penso sobre tudo isso? Eu penso que, mais uma vez aqui, o caminho para encontrar a solução equilibrada é um tanto óbvio, né? Nem tanto ao mar, nem tanto à terra. Ou seja, a pretexto de um excesso de controle, um excesso de legalismo, o Brasil não pode correr o risco de pretender eliminar, de repente, né, toda essa sua construção normativa do instrumental de controle que, bem ou mal, se conseguiu construir ao longo do tempo, pretendendo substituir isso por uma visão que seria moderna, tipo controle só pelos resultados, tipo o controle não pode sufocar a gestão. Eu entendo... Doutor Jorge, desculpe interromper o senhor, estão pedindo para o senhor falar um pouco mais alto ou modular aí o volume, por algum motivo o pessoal não está conseguindo ouvir. Ah, é? Deixa eu ver aqui. Vamos ver se agora melhora um pouco. Melhorou? Agora é 100%. Tá bom. Então, eu entendo que algumas mudanças no foco dessa matéria, do controle, que implicaram nessa renovação que vem se verificando no direito administrativo brasileiro, são extremamente oportunas e justificadas. A alteração da Lei de Introdução às Normas no Direito Brasileiro, por exemplo, a LINDB, e o que se vem alterando na Lei de Improbidade Administrativa, mesmo antes do projeto ser aprovado no Congresso, mesmo antes daquela pequena inicial alteração que houve na Lei 8429, no pacote anticrime, alteração construída pela própria jurisprudência, pelos próprios precedentes do Supremo e do Superior, em termos do que deve, o que não deve ser considerado ato de improbidade por parte do gestor, a improbidade sem dolo, por exemplo, a improbidade baseada simplesmente na culpa, ou seja, alguns exageros que resultaram daquele momento, década de 90, início da década de 90, quando surgiu a lei da improbidade administrativa, vem sendo corrigido já há algum tempo pela própria jurisprudência e agora começam a ter o seu reflexo também no direito positivo, tanto na própria lei da improbidade, como na alteração da lei de introdução às normas do direito brasileiro, que há ali um manancial da maior relevância capaz de servir para essa reorientação, para coibir os exageros que vinham sendo adotados e resultavam nesse amedrontamento, digamos assim, do gestor, a ponto de ele não querer assinar mais nada e partir para gerar uma imobilidade na gestão. Eu entendo que isso é um assunto que está sendo encaminhado da forma correta, com a evolução forçada pela própria doutrina. Os administrativistas brasileiros vêm fazendo um trabalho primoroso no que se refere a isso, e a jurisprudência dos tribunais e alguma alteração legislativa. Agora, não sou partidário de nenhuma ruptura abrupta, seria impossível, não é? Das bases do nosso sistema de controle. Ele vem sendo aprimorado há algum tempo, com a introdução do item orientação ao gestor, por exemplo, entre as diretrizes fundamentais, por exemplo, na CGU, além da linha fiscalização, linha investigativa, você orientar o auditor, desde a sua formação, a uma atitude, diante de mais nada, orientação ao gestor, né? Reconhecendo que a imensa maioria dos gestores está bem intencionada e que os gestores
improdução uma minoria. É esse o caminho que eu entendo que nós temos que seguir em matéria dessa relação entre o controle e a gestão. Como eu dizia ali num dos itens do último slide que não cheguei a tratar, que você se referiu, uma das preocupações era essa, né? Evitar que o controle acabe anulando a boa gestão. Perfeito, doutor Jorge. Muito obrigado. Vamos passar agora as palavras para o professor Alqueta para fazer também a contextualização dessa pergunta e se encaminhando para as palavras finais também. Bom, eu acho que voltar atrás do ponto de vista de mecanismos de institucionalização de corrupção e controle no Brasil não é possível. O que eu vejo como um caminho, né, de melhoria é simplificação, racionalização desse aparelho legal. Não é? O excesso de normas, né, só estou falando aqui de linguagem infraconstitucional, né? Mesmo exagero, né, porque mesmo tipo de análise deveria se dar dentro do legislativo, né, na produção das leis, né, sobre a racionalidade dessas leis, ela gera inação. Não é simplesmente o controle que gera isso. Obviamente que isso mas isso é uma discussão que não perpassa. Vejam, a reforma administrativa hoje proposta pelo governo, ele não apenas não olha esse conjunto de leis que amarram o setor público, como foca no nível do individual, no servidor público, nos vínculos individuais. Eu me lembro que a reforma de 95 se criticava por olhar vários setores do Estado. Essa era a crítica da reforma de 95. Mas era uma reforma muito coerente, né? Você tinha princípios de elaboração, de implementação, de controle de políticas públicas dentro do pacote de reforma. Como é que você consegue proceder, né, com uma proposta como a PEC, que olha uma pequena engrenagem do setor público, que é o servidor, esses são os vínculos de trabalho, que é uma das propostas da PEC, né? Em que momento o Brasil vai se debruçar sobre o conjunto de leis, portarias, normas, etc., que regem o dia a dia do gestão? Isso não vem só do CGU, nem do TCU. Isso vem da própria produção normativa, que falha do ponto de vista da racionalidade administrativa. Falha de análise de evidências, falha de justificativa, né, de impacto, né, todos os instrumentos de políticas baseadas em evidências que a gente tanto defende em teoria, mas que nunca consegue implementar na prática. O Brasil acabou de baixar mais um decreto, por exemplo, onde advoga a adoção de avaliação de impacto regulatório. Louvável, boa prática de gestão racional de recursos públicos. O problema é que quando você obriga esse instrumento para qualquer órgão burocrático, você já o torna inócuo, porque não tem capacidade da burocracia hoje para fazer avaliações de impacto regulatório de forma, né, by the book, né, como a experiência diz. Esse tipo de normas que eu me refiro, que precisam ser simplificadas, porque elas colocam, inclusive, demandas conflitivas ao gestor. Ele não sabe como navegar no dia a dia. E outra coisa, me refiro também a uma transferência de inteligência, porque há de se reconhecer que o servidor público hoje, o gestor que está lá precisando assinar um contrato, tem poucos instrumentos em mão, ou pelo menos tem menos instrumentos em mão do que o controlador. O controlador tem acesso a bases de dados privilegiados, ele consegue, por exemplo, observar que CNPJs pertencem ao mesmo CPFs, consegue cruzar, né, perceber o que tem laranja, o que tem membro fundador, etc. Qual é o mecanismo que o gestor público tem hoje para fazer esse cruzamento? Né? Tirando uma ou duas polos burocráticos, né, que são mais aparelhados do ponto de vista de bases informacionais, capacidade analítica, né, o resto não tem essa possibilidade. E ainda precisa responder a um excessivo checklist, né, de requerimentos que o tornam apto ou não a entrar em relações. Agora, eu entendo a pergunta, obviamente que a falta de confiança social, o tal do capital social, causa a consequência de tudo que nós estamos falando aqui hoje. E não é algo que se corrige, né, nem com uma nova lei, nem com uma nova portaria. Né? É algo que se precisa de muito tempo
para ser restabelecida, resgatada, né? Por isso que eu dediquei lá uma das pequenas recomendações de hoje, investir em defesa da reputação burocrática. O gestor público precisa ter ideia, né, do quão isso é importante para o seu dia. Uma ANEEL, né, uma Agência Nacional de Energia Elétrica, presta um serviço indispensável para o país, né? A nossa situação de energia elétrica talvez não seja a melhor do mundo, mas eu garanto que sem a ANEEL estaria muito pior. Sem um serviço de um órgão como a ANEEL seria muito pior. Esta é uma organização também que faz um belíssimo trabalho de gestão de reputação. Olha, eu nem sei se eles chamam assim, provavelmente não chamam assim, eu estou dando uma denominação teórica, conceitual, aquilo que eu enxergo no órgão, né? Mas é uma defesa, é usar adequadamente a mídia, pautar a mídia com ações da burocracia que fazem diferença para o cidadão. Isso é um papel importante também que a burocracia tem que fazer, sob o risco de termos uma sociedade que não acredita numa burocracia que presta, sim, serviços indispensáveis para o seu bem-estar social. Obrigado, doutor Alqueta. Foi uma honra mediar essa mesa com o doutor Jorge Raj, que eu tenho grande carinho, o período que eu tive a honra de trabalhar com ele na CGU, e o professor Alqueta, também tive o prazer de escrever um artigo sobre uma dessas discussões que ela apresentou agora. Nós tivemos um dia bem legal, hoje foi um dia bacana, né? Discutimos com mentes brasileiras, com mentes do exterior, com mentes da linha de frente, né? O pessoal do chamou do profissional, é o Mundo da Ação, pessoas da academia, falamos sobre democracia, sobre corrupção, trouxemos dados, trouxemos visões, né? E que esse evento possa ser o primeiro de outros eventos que envolvam também os profissionais, envolvam a academia nesse tema ligado à corrupção, à probidade, à integridade, ou seja, à accountability, né, a discussão. Queria agradecer a todos que participaram. Vou passar a palavra agora para a Vivian, né? Mantivemos aí 6h15, o pessoal aí atento, aí, o pessoal ali no chat comentando. E é isso, é esse interesse também pelas questões públicas, pelas discussões, que vai fazer o nosso país diferente, ter propostas também efetivas. Então, passo para a Vivian, que está coordenando o nosso evento, e agradeço mais uma vez. Muito obrigada, Marcos. Obrigada, professora Alqueta, o ex-ministro Jorge Raj, por essa participação e esse encerramento tão brilhante desse evento, né? Muitos elogios aí no YouTube. Agradecemos a todos que nos acompanharam até aqui. Lembrando que os palestrantes que disponibilizaram a apresentação já está disponível no hot site do evento, o enfrentamento.com.br. Quem quiser, é só acessar lá. Também já tem alguns e-mails embaixo dos currículos dos palestrantes. Quem disponibilizou também o e-mail, vocês vão poder encontrar lá, enviar as perguntas, trocar ideia com alguns palestrantes, conforme vocês pediram também aí no chat. Não esquece, segue aqui o canal do Fonacat no YouTube, ative o sininho. O Fonacat tem realizado diversos eventos voltados aos servidores públicos. Contamos com você em um próximo evento. Nos acompanhe também nas redes sociais, no Twitter, no Facebook e no Instagram. Obrigada pela sua companhia. Uma ótima noite. E, quem sabe, até 2022, em mais um Seminário Internacional de Enfrentamento à Corrupção.